Que bom! A Igreja Batista Calvário se alegra com você, meu amigo, meus irmãos. Como é bom estar de volta em nossa live, agora para o nosso culto de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, através do nosso Facebook e também Instagram da nossa igreja. Somos imensamente gratos por sua participação conosco. Interagir com a igreja é algo maravilhoso e ter você aí junto conosco nesta hora, participando neste culto, alegra nosso coração e ter a sua audiência aí participando com alegria desse momento especial da nossa igreja. Muito obrigado a você que tem dado aí seu alô, seu aceno e entrando aí no nosso culto. Muito obrigado. Nós vamos cantar agora com o grupo de louvor Adorar a Deus e medite nessa letra para a glória do teu nome. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Que maravilha, não é mesmo? Adorar o nome do nosso Deus. E estarmos juntos nessa adoração, nesta noite, também é algo precioso para nós. Nós vamos falar com Deus agora. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir a Ti na Igreja Batista Calvário, junto com nossos irmãos. É muito bom também, ó Deus, poder adorar ao Teu nome. Render a Ti o louvor que é devido somente ao Senhor. Receba de todos nós a nossa gratidão, o desejo, Senhor, de Te servir mais e mais cada dia. Abençoa cada família que para agora se assenta para ouvir e receber a Tua palavra e junto comigo adorar o Teu nome. Peço isso orando no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Há uma leitura bíblica que queremos fazer com todos, está em Romanos, capítulo de número 5, versículos de 3 a 5. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes,
e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. É interessante a gente observar essa passagem de 1 João capítulo 1, de 12 a 14, corrigindo até o nosso texto, né? 1 João capítulo 1, de 12 a 14. Diz aí, de onde vem essa força? Seria a nossa indagação, né? O texto mostra algumas coisas. Ter os seus pecados perdoados é uma razão que faz com que a gente receba essa força, porque tendo os nossos pecados perdoados, não tem nenhuma condenação sobre nós. Segunda coisa que ele diz é conhecer a Deus, o Pai, conhecer a Jesus, conhecer a palavra de Deus. Todas essas três coisas, o conhecimento de Deus, Pai, o conhecimento de Jesus, que nos deu a vida eterna, e o conhecer a palavra de Deus, que nos revelou toda a grandeza do amor de Deus por nós, faz com que nós alcancemos verdadeiramente uma força. Ela é sobrenatural, ela é posicionada em nós e dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. E a verdade é que precisamos cada dia mais nos firmar na palavra de Deus para sermos fortes. Louvado seja Deus por isso, né? Porque podemos encontrar na palavra a força necessária para que nós possamos viver bem. Repetindo o nosso texto, 1 João, capítulo 1, de 12 a 14, né? Corrigindo a primeira orientação que demos a respeito da leitura bíblica. Que Deus abençoe sua vida, alcance mesmo essa força. Ela vem de Deus. Vem de Deus pelo perdão dos pecados oferecidos a nós. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Conhecer Jesus, portanto, fortalece a nossa vida. E conhecer Deus através da palavra alimenta cada dia o nosso coração para mantermos firmes e fortes através da palavra de Deus. Por isso, nós podemos cantar com alegria, junto com o grupo de louvor da nossa igreja, sobre as águas. Louvemos a Deus nessa hora. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Que bom é participar deste louvor junto com o nosso grupo de louvor da igreja, que você também tenha sentido a presença de Deus falando ao seu coração. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão e hoje por missões e também pelo mês da família, né? Por todas as nossas famílias, portanto, quero incentivar pelo Ministério da Família esse intercâmbio de oração que estamos fazendo, né? Uma família intercedendo por outra família. Nós estamos bastante alegres em estar todos os dias intercedendo por Rausto e Lorena, por a família que nós recebemos para esse desafio. E precisamos sim nos fortalecer, não só neste mês, né, mas adotar essa família e durante todo este ano estar intercedendo a favor desses irmãos. Que Deus abençoe assim, portanto. Oremos também pela saúde, né, de nossos irmãos mais idosos, irmã Zélia, irmão Gesiel, hoje, né, agradecidos a Deus pela melhora do irmão Chicão, como Deus tem feito, né, na vida dele. Orar pela vida de Lídia, Arthur, nossa gratidão também a Deus, porque ele vem se recuperando, isso é algo maravilhoso da parte de Deus, e nós temos só que agradecer ao Senhor. São muitas coisas que Deus tem dado à nossa igreja como resposta das nossas orações. Por isso quero orar agora a esse favor. Querido Deus, nosso Pai, como é bom quando a gente se une como igreja, como pequeno grupo multiplicador, através das nossas famílias, compartilhando com outras famílias a grandeza do amor de Deus para conosco. Obrigado, Senhor, porque nós podemos orar agora agradecidos pela obra missionária. Nós temos nos empenhado para levantar cada mês alvos que colocamos diante de Ti para cumprir, ó Deus, o desafio do alcance da oferta missionária estabelecida pela nossa igreja para as obras missionárias que essa igreja sustenta, Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, a Junta Estadual, o trabalho estadual do nosso estado de Pernambuco, bem como a ABS, Associação Batista Sertaneja. Que o Senhor continue ajudando a nossa igreja a ter esse coração amoroso pela obra missionária. Oro agora, Deus, pelas famílias, por esse intercâmbio e por esse mês em que estamos unidos, 31 dias de oração a favor da família. Jesus, transforme a minha família. Que o Senhor Deus faça uma grande transformação em nossa igreja, na vida das famílias da nossa igreja. Por isso eu te peço a bênção de Deus, alcance cada familiar nesta noite. Oro também, ó Deus, pela vida de Zélia, Chicão, irmão Gesiel. Agradeço a Ti pela melhora de Arthur. Muito obrigado, Deus, também pela boa recuperação que já vai ter no irmão Chicão. Louvado seja o Teu nome. Continue fazendo uma obra, Deus, em nossas vidas. Eu agradeço também pela minha própria vida, como o Senhor tem cuidado de mim, cuidado da minha família, protegendo nesse tempo, para que possamos fazer a Tua obra com alegria em nossos corações. Peço a Deus agora que o Senhor, Deus, estenda a Tua bênção sobre todos os familiares e sobre toda a nossa igreja, sobre todas as famílias que nos assistem nesta noite.
É a oração que lhe fazemos de gratidão e de intercessão a favor destas pessoas, a favor da obra missionária e a favor daqueles que necessitam, ó Deus, de um consolo espiritual. Oramos então por Margarete, abençoa a vida dela, guarda, Senhor, a sua família. Oramos, Senhor, pela vida de irmã Lô, que também vai se restabelecendo em força, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela. E eu sei que o Senhor continuará fazendo essa obra na nossa igreja. Oramos assim, confiados no teu grande amor e em nome de Jesus. Amém. Nós temos tido, os nossos estudos, como temos falado para os irmãos, sobre a temática os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Hoje nosso estudo tem como base o texto de Oséias, capítulo de número 6, versículos de 1 a 3, e eu convido então você para nos acompanhar nessa direção, para então, hoje, mais especificamente, a gente observar a solução dada por Deus. Até aqui, o capítulos 1 e 2, nós encontramos os problemas e como nós mesmos agimos perante eles, quando eles surgem na nossa vida. Mas hoje, de uma forma muito especial, eu gostaria que você olhasse um pouquinho a solução dada por Deus. Quando surge um problema em nossa vida, a solução dele dependerá muito mesmo, mas muito do qual o conceito e o entendimento que nós temos de Deus, o quanto nós conhecemos de Deus, o que somos, como oramos, como louvamos, como evangelizamos, como vivemos e como lidamos com os nossos problemas. Tudo, saiba de coração, tudo será influenciado pela forma como melhor enxergo isso e a maneira como melhor conhecemos e conceituamos Deus. Na verdade, tudo se inicia por um ciclo, O conhecimento de Deus, vai iniciar por esse ciclo do hábito, da leitura da palavra de Deus, do desenvolvimento, então, de prática dessa palavra de Deus, levando-nos, então, a compreender mais uma verdade, crescer cada dia através dessa verdade nova que vamos aprendendo dele. E assim, então, isso vai se tornando na nossa vida um hábito que vai preenchendo toda a nossa vida do conhecimento do nosso Deus. E tudo isso, no final, nos dá uma grande vitória espiritual. Por isso, eu convido você agora para a gente atentar para alguns objetivos que essa lição traz para a nossa vida, para a minha, para a sua vida nesse dia. Primeiro, reconhecer em seu coração como você vê a Deus. Todo domingo à noite eu tenho trazido uma mensagem sobre quem é Deus e como é Deus, trabalhando uma forma do conhecimento, da revelação de Deus através do Evangelho de João. Muito importante você permanecer nos seguindo ali todas as noites, para que você tenha uma compreensão completa do que é esse grande conhecimento de Deus para a sua vida. Então, por quê? Porque isso é muito importante, reconhecer em seu coração como você vê a Deus. Terceiro, entender quanto você conhece de Deus. Qual é a proporção deste seu conhecimento de Deus? E fazer tudo para focalizarmos nele. Nós já vimos anteriormente que a tendência natural humana é a gente focalizar em nós mesmos, no nosso problema, e na maneira como estamos olhando determinadamente para ele. E no final, às vezes, queremos focar em Deus. Só que a prioridade é fazer de tudo para focalizarmos nele. São os objetivos dessa aula de hoje para a sua vida, Os problemas do obreiro e a solução de Deus. Nosso texto, Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Eu convido você a acompanhar, está aí à sua frente. Você pode também abrir sua Bíblia e ali fazer anotações, isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, faz a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará.
Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículos de 1 a 3. Eu vou fazer novamente essa leitura, né? Ela ficou um tanto atrapalhada no início, eu quero recomeçar e peço que você preste bastante atenção para que nós possamos acompanhar essa palavra, né? Oséias capítulo 6, de 1 a 3. Vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que texto extraordinário! Convite inicial: vinde, tornemo-nos para o Senhor. É preciso, mundo, sociedade, igreja, o Senhor tem pedido, né, através desse tempo, que a gente volte-se para Deus, torne para o Senhor. É uma necessidade, né? E Deus, eu vejo, né, pela sua soberania, está fazendo isso por meio de uma enfermidade, né? Diz o texto aqui: fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará. Eu sei que isso é um texto profético, fala de Jesus, aquele que tomou sobre si toda a nossa enfermidade. Isso aconteceu porque ele recebeu sobre si o pecado de todos nós e depois de 3 dias ressuscitou, se levantou, está à direita de Deus Pai, vencedor, triunfante, e por conta dessa vitória triunfal de Jesus lá na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue, né? Todos os nossos pecados estão perdoados, todas as nossas feridas estão saradas, e aí, sarados diante de Deus, viveremos diante dele. Portanto, o desafio hoje, né, quando estamos aí vivendo essa experiência de isolamento social em nossos lares, é muito importante observar aquilo que o Senhor deseja para mim e para você. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída. Certamente o Senhor tem uma saída nesse tempo. Podemos confiar nisso, esperar esse tempo no Senhor, na hora certa, né? Ele diz, como a alva é certa, ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Confiemos nessa palavra, descansemos nessa promessa. Há uma solução que vem de Deus para os nossos problemas. Por isso nós precisamos sim colocar toda a nossa confiança no Senhor. E eu quero introduzir esse momento com a palavra do Dr. Tozer, famoso teólogo. No seu livro em português, Conhecimento do Santo, ele traz algumas revelações muito significativas, muito importantes sobre a pessoa de Deus, o que vem à nossa mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Vou voltar essa informação. O que vem à nossa mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Perceba que o quanto mais então nós conhecemos de Deus, mais isso alimenta o nosso próprio conhecimento de nós mesmo. E conhecer a nós mesmos é importante porque nos ajuda a entender quando nós estamos lidando com os problemas. Então, esse teólogo coloca que a salvação e o Salvador é o ponto mais importante
em nossa vida sobre o conhecimento de Deus. É claro, eu diria, é o ponto de partida, é de onde começa toda a sua jornada nova, a partir de então, sendo salvo através do novo nascimento, dessa experiência extraordinária de transformação que ocorre na vida daquele que crê, que recebe a Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. É através desse nascer de novo que se dá a experiência de um desenvolvimento espiritual. Então daí parte todo o seu crescimento, todo o seu conhecimento de Deus, e é esse conhecimento de Deus, o quanto mais eu e você conhecemos dele, nós nos tornamos então mais fortalecidos, mais aptos para desenvolver então a nossa caminhada com o nosso Senhor. Assim, o Dr. Tonzi também diz o seguinte: o fato mais impressionante a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Segundo ele diz, um conceito certo a respeito de Deus é a base da vida prática cristã. É para a adoração o que a fundação é para o templo. Olha isso, gente. Um conceito certo a respeito de Deus é a base da vida cristã prática. É nela, partindo da salvação, base de todo o conhecimento que você vai adquirindo da parte de Deus, é como que a adoração é para a fundação do templo. Quando nós desenvolvemos uma vida de adoração ao nosso Deus, nós nos sentimos fortalecidos, edificados de tal maneira que sabemos então, com uma condição mais tranquila, atender, resolver os nossos problemas, aqueles que surgem diante de nós e que muitas das vezes nós não sabemos como lidar com ele. Mas com esse conhecimento de Deus, o quanto mais você conhece da sua pessoa, muito mais preparado, pronto você estará para agir diante dos problemas. Terceira verdade que todos dizem é: o conceito de majestade desapareceu por completo da raça humana. O humanismo, em suas várias formas, deslocou a teologia como chave para o entendimento da vida. Olha que situação, Realmente, o humanismo tem invertido os valores, fazendo com que a gente abandone um certo conhecimento de Deus e valorizemos muito mais o eu, a minha pessoa. Mas isso é falho, e você já tem experimentado certamente isso, quando você tenta buscar solucionar os seus problemas em sua própria força, o que dá é um resultado de fracasso, de frustração, de tristeza, porque a solução verdadeira vem de Deus, e é isso que nós queremos levar para o seu coração nesta oportunidade. O autor deste livro, Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus, Dr. Sam Dorothy, ele diz o seguinte: na sua opinião, o conceito cristão de Deus em moda nesse tempo é tão decadente quanto está totalmente abaixo, olha aí, da dignidade do Altíssimo Deus. Realmente constitui para crentes professos algo que atinge uma calamidade moral. É o que a gente está vendo. O quanto as pessoas valorizando o eu, tornando-se cada vez mais egocentrista, voltado especificamente para você mesmo, tem feito com que essa atitude o distancie cada vez mais dessa divindade do Altíssimo Deus, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra, o mundo e tudo que nele há. E quando a humanidade se afasta de Deus, ela cai num caos, numa calamidade moral. E é nesse tempo que eu tenho certeza Deus está desejando que nós nos tornemos para o Senhor. Voltemos para Deus, para que nós encontremos a força necessária para a solução dos nossos problemas. Ele também diz: por ter desaparecido então por completo o conceito da majestade de Deus, o foco de interesse do homem é ele mesmo. É claro, se não há mais a visão correta de um Deus santo, poderoso, dessa divindade para a qual nós colocamos a nossa fé, então
as pessoas vão inverter e vão voltar-se para si mesmo, e esse é o grande problema do humanismo nos dias de hoje. A razão disso são os problemas que enfrentamos, porque aí passamos a querer enfrentá-lo na força, ou na nossa própria força. E quando isso acontece, amado, nós falhamos, nós caímos em mais tristeza e desânimo, porque realmente olhamos e vemos que a tentativa que estamos buscando para solucionar os nossos problemas são falhas, não darão solução como Deus gostaria que você recebesse. Por isso é importante nesse estudo você atentar para essa solução que vem de Deus. Aí o autor, Dr. Sandoro, ele diz o seguinte: quando fazemos com serenidade, ou melhor, com sinceridade essa análise do nosso egocentrismo, percebemos então, o Dr. Tozer falado há pouco, tem a razão. Qual é a razão? Ele é absolutamente verdadeiro no que ele diz com respeito, a quanto mais nós conhecemos de Deus, um conceito certo a respeito de Deus é a base da vida cristã prática, é para a adoração que a fundação é para um templo, Então, essa é a grande verdade, isso é absolutamente verdadeiro, A vida cristã ela é fundamentada num perfeito conhecimento da pessoa de Deus. As Sagradas Escrituras, ela é por todo uma revelação de Deus ao mundo. Por isso, não sabemos tanto a respeito de Deus como deveríamos. É uma grande verdade. E não o conhecemos também como deveríamos. E nem focalizamos nele como deveríamos. É aí que está toda a falha, do humanismo, porque tenta colocar realmente em nossas forças, em nossa própria orientação pessoal, a resolução dos nossos problemas, e somos falhos, porque somos pecadores. Então jamais encontraremos a melhor resposta ou uma solução correta para os nossos problemas. Precisamos sim ter um conceito correto a respeito de Deus. Precisamos sim conhecer melhor a Deus. Precisamos sim focar melhor nossos problemas em Deus. Então, ele fala de alguns outros exemplos a respeito disso. Ele diz do Dr. Parker, no livro Conhecendo a Deus, ele diz o seguinte: a fraqueza da igreja de hoje é a ignorância de Deus, tanto de seus caminhos como da comunhão com Ele. Olha, infelizmente, essa é uma realidade. Há muita ignorância ainda a respeito do conhecimento da pessoa de Deus. Essa ausência de conhecimento, essa falta de conhecimento se dá certamente porque as pessoas não estão valorizando a Bíblia como palavra de Deus e nem buscado nela através da meditação diária, contínua, Como foi dito lá para Josué: medita nessas palavras de dia e de noite, não te aparte deste livro da lei, antes medita nela assim dia e noite. Não temos feito isso. Esse é um grande problema. E se não fazemos isso, a ignorância deste conhecimento está aí diante das pessoas. Então temos que concordar com o Dr. Parker nesse livro, A igreja de hoje está sim uma igreja ignorante quanto ao conhecimento de Deus. Charles Spurgeon, no início do seu pastorado em Londres, ele disse o seguinte: eu acredito que um estudo adequado do eleito de Deus é Deus. Um estudo adequado de um cristão é a divindade. Nada aumentará mais o intelecto, nada engrandecerá tanto a alma de um homem quanto a investigação séria, cuidadosa e continuada do grande assunto da divindade. Percebam, que Spurgeon está dizendo que é preciso mesmo todos nós dedicarmos a um profundo estudo da palavra de Deus, porque é através dela, palavra de Deus, Escritura Sagrada, o próprio Senhor Jesus nos diz o seguinte: examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida
eterna. E ela, as Escrituras, é quem testificam de mim. Então, essa orientação desses homens de Deus, Dr. Parker, Dr. Charles Spurgeon, é uma verdade para o nosso tempo. Precisamos mesmo conhecer melhor a Deus. Precisamos mesmo continuar a avançar em conhecer melhor a Deus, né? O desafio do profeta Oséias, que certamente, né, caminhando desta maneira, vamos sim alcançar a solução vinda da parte de Deus. Então, a pergunta que fazemos é como alcançar então a solução de Deus. Vimos até aqui que somos egocêntricos, não é isso? Esse é o nosso maior problema. Focamos nos problemas, focamos nas pessoas e focamos também as situações quando elas surgem em nós mesmos. E aí não achamos solução. Já vimos isso, somos falhos nessa caminhada. Então é preciso uma mudança da filosofia e da maneira de pensar. Isso demora, mas é preciso começar hoje. É preciso começar agora. Então, se você não tem desenvolvido na sua vida, né, um estudo dinâmico do conhecimento de Deus, meditar, gastar um pouquinho do seu tempo, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, eu tenho convidado a minha igreja, tenho insistido com ela a permanecer firme nessa busca, na busca da palavra de Deus, do conhecimento de Deus revelado através das Escrituras. Então, quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai ter a ajuda dele para solucionar os seus problemas. Ao focalizar cada vez mais nele, dois fatos acontecem. Deus removerá o problema ou nos dará força para lidarmos com ele. Essa é a orientação que chegamos aqui nesse terceiro capítulo do livro Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus. Quando você focaliza cada vez mais a sua dificuldade surgida na sua vida, na pessoa de Deus, nesse conhecimento que você adquiriu, buscando intensamente, examinando as Escrituras, como o Senhor Jesus nos advertiu, dois fatos ocorrem. Deus removerá o problema, se for da vontade dele, ou ele te dará força para lidar com ele. Até permanecendo com ele em sua vida, você vai saber lidar e glorificar a Deus certamente. Que Deus nos abençoe nesse entendimento aqui, chegando então no capítulo de número 3 deste livro. Que Deus abençoe você, seja você fortalecido por essa graça bendita de Jesus. Quero orar por isso, para que você esteja realmente alcançando a solução de Deus para os seus problemas. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de ensinar a Tua palavra ao coração de todos os nossos queridos ouvintes. Peço que a bênção do Senhor, que a Tua misericórdia acompanhe a todos, que nós, ao invés de agirmos de forma egoísta, egocêntrica, possamos olhar para Ti, buscá-lo com mais intensidade, examinando as Escrituras e buscando ter nela a vida eterna. E sabendo, como diz João 3:17, versículo 3, que esse conhecimento de Deus gera a vida eterna, A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Percebam, portanto, amados irmãos, que o Senhor Deus quer que nós tenhamos sim um melhor conhecimento de Jesus, para que possamos conhecer melhor a Deus e que através do Espírito Santo que habita em nós, crescermos, prosseguir em cada dia mais conhecer do nosso Deus. E quanto mais focamos nisso, nós teremos capacidades então de ter ou o nosso problema solucionado, ou a certeza da presença de Deus nos ajudando nele. Então bendito seja Deus,
Ajuda-nos, Senhor, a andar diante da Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado a você, amado ouvinte, que tem seguido a gente aí nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, acompanhando essa série. Eu peço a bênção também de Deus para você, irmão de nossa igreja, que toda quinta-feira agora, mudamos essa data, estamos participando então desse pequeno grupo multiplicador. Que a graça de Deus esteja com você, é o desejo desse pastor, em nome de Jesus. Amém.